Meus irmãos, que a paz do Senhor seja com vocês. Eu estou aqui para poder divulgar a palavra, compartilhar a palavra com vocês. Vamos abrir nossa Bíblia no Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10. Mateus 13, versículo 10. Aleluia. Vou ler assim. E acercando-se dele os discípulos, diziam-lhe: por que lhes falais por parábolas? Ele respondendo, diz-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aleluia. Jesus, nessa passagem, dá uma informação muito forte para nós aqui. Essa informação que Jesus dá para nós é que ele falou: no reino do céu tem muitos mistérios. Aleluia. E um mistério principal desses mistérios é Jesus Cristo. Jesus, ele é o mistério principal dos mistérios do reino do céu. Aleluia. E a gente vai fazer uma estuda sobre o Jesus Cristo, o mistério principal dos mistérios do reino dos céus. Aleluia. Vamos ver o que significa a palavra mistério em grego. Aleluia. Mistérios em grego dá Mustelion. Aleluia. Mustelion dá segredo. Segredo. Coisa escondida. Coisa coberta. Aleluia. E Jesus, ele é o segredo do reino dos céus. Aleluia. E se Deus não abrir nossos olhos para entender quem é Jesus, a gente não vai poder ter conhecimento, a revelação sobre Jesus Cristo. E por isso ele é o mistério principal dos mistérios do reino do céu. E a gente vai falar sobre Jesus Cristo como Filho de Deus. Jesus Cristo como Filho de Deus, que é o Messias mais esperado do povo judeu. Aleluia. Lembrar que na Bíblia, a profecia sobre do Jesus Cristo como Messias é a profecia mais dominante na antiga aliança. Aleluia. E essa profecia que estava profetizando sobre Jesus Cristo era escondida nessas profecias. Ele é um mistério, uma coisa que estava escondida. Aleluia, na antiga aliança. E por isso a gente falou que ele é um mistério segundo a Bíblia. Vamos ver uma passagem aqui no Efésios capítulo 3, versículo 3 a 4. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Aleluia! Do mistério de Cristo. Jesus, ele é o mistério dos mistérios do reino do céu. O mistério principal dos mistérios do reino do céu. Aleluia! Ele estava escondido na antiga aliança. Aleluia! Vamos continuar a ler para a gente ver. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, Amém. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aleluia! O qual não foi revelado, o qual não foi manifestado aos filhos dos homens em outros séculos. Aleluia! Ele estava escondido na antiga aliança a Jesus Cristo. Muitos profetas, muitos reis
profetizaram sobre Jesus Cristo, falaram sobre dele, mas ele estava escondido na antiga aliança. Aleluia! Vamos uma outra passagem no em Colossenses capítulo 1, versículo 24 até 28. Colossenses 1. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, em vós, esperança da glória. Aleluia! O mistério que foi oculto de toda a geração, que foi manifestado aos santos. Aleluia! Jesus Cristo, ele é um mistério que estava oculto de toda a geração. Nós temos a graça de conhecer Jesus. Nós temos a graça de ter Jesus dentro do nosso coração. Aleluia! Por quê? Porque muitos profetas na Bíblia queriam ver ele, mas não tinha essa oportunidade de ver Jesus Cristo, de conhecer Jesus. Aleluia! E por isso que ele fala uma coisa ao apóstolo, os discípulos, no Mateus capítulo 13, versículo 16 a 17, ele fala uma coisa que é muito forte, que a gente vai aprender junto aqui. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Aleluia. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Amém. Muitos profetas, ele falou, bem-aventurados vossos ouvidos, porque ouvem. Ouvem o que? A palavra. Essas palavras que eu estou pregando, eu estou ensinando, muitos profetas queriam ouvir essas palavras. Bem-aventurados vossos olhos, porque você conseguir me ver. Porque muitos profetas, muitos reis justos queriam me ver, mas não tinha essa oportunidade de me ver. Aleluia! É por isso que ele fala aos discípulos, bem-aventurados são vocês, são vossos olhos e vossos ouvidos, porque você conseguia me ver, me ouvir. Aleluia! Porque na Bíblia, os profetas da Bíblia profetizou sobre ele. Aleluia! Esses profetas, esses reis não tinham essa oportunidade de ver Jesus Cristo, mas os discípulos vê ele, os discípulos andavam com ele, os discípulos comiam com ele. Aleluia! Os discípulos estavam assistindo quando ele estava fazendo milagre. É por isso que ele fala aos discípulos, bem-aventurados são vocês, porque os reis, os profetas e os justos na Bíblia queriam me ver e ouvir a minha voz. Vamos verificar uma passagem aqui no 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Aleluia! Pode ficar aqui. Esse tempo da graça, a Bíblia falou que os profetas que profetizaram sobre do Cristo pesquisou, procurou saber qual o tempo, qual a ocasião do tempo que o Messias ia vir, o Salvador, o Libertador ia vir para poder salvar o mundo. O Espírito de Cristo que estava neles testificou, ensinou, falou a eles o sofrimento que o Messias ia pegar.
e a glória que ia seguir o Messias. Principalmente, Isaías profetizou sobre do Messias. Isaías 53 falou que ele vai carregar nosso pecado, vai pegar nossos castigos, nosso sofrimento, nosso julgamento na cruz. Aleluia. Ezequiel profetizou sobre ele. Jeremias, Zacarias profetizou sobre ele. No Salmo 22, o rei Davi, que escreveu esse salmo, falou sobre a morte do Jesus Cristo como Cordeiro de Deus e também a sua ressurreição. E a gente vê esses reis, esses profetas na Bíblia profetizaram sobre Jesus Cristo. Eles queriam ver Jesus, conhecer Jesus. Eles procuraram a saber qual o tempo, qual o caso do tempo que o Messias veio. Mas no versículo 12 fala uma coisa, 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que... Aleluia, pode ficar aqui. Ao qual não foi revelado, não é para eles, mas para nós. O Espírito Santo, quando os profetas, os reis, os justos da Bíblia, estavam fazendo pesquisa, procurando saber qual o tempo, e qual o caso do tempo que o Messias veio, o Espírito de Cristo que estava neles falou para eles, esse tempo não é para vocês, mas é para a igreja. Uau! Qual a graça nós temos de conhecer Jesus. Você sabe, o nosso tempo, nossa dispensação, nossa geração é uma geração que é mais abençoada, porque nós conhecemos Jesus Cristo. De toda a geração que já passou, de toda a dispensação que já passou, nossa dispensação, que é a dispensação da graça, é uma dispensação que todos os profetas, os reis, os justos na Bíblia queriam ver, conhecer, mas ele não tinha essa oportunidade, essa graça de conhecer, mas essa graça estava reservada para nós. Qual graça nós temos de ter Jesus, de conhecer Jesus? Moisés profetizou sobre ele, a lei de Moisés, todas as coisas que estavam acontecendo na lei de Moisés, estava falando sobre do Cristo, mas ele estava escondido. O sacrifício que estava fazendo na lei de Moisés estava falando sobre ele, mas uma coisa que estava escondido. Moisés queriam ver Jesus, mas ele não tinha essa oportunidade. Aleluia, mas essa oportunidade estava reservando para nós, que somos a igreja. Aleluia, por quê? Porque nós somos a esposa de Jesus Cristo. Nós somos a noiva de Jesus Cristo. Um esposo não pode esconder nada da sua esposa. Um noivo não pode esconder nada da sua noiva. Jesus Cristo, ele revelou, aleluia, esse tempo para nós, o tempo da graça. Ele revelou a sua identidade como Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus, a ovelha de Deus que vem para tirar nosso pecado. E por isso nós somos a geração mais abençoada de toda a geração que já passou. Porque nós conhecemos Jesus Cristo, que era um mistério, que estava escondido de todo o tempo e de todos os séculos. Aleluia! Cristão, igreja, é grande porque você conhecer Jesus, teu Salvador, uma coisa que Moisés desejava, uma coisa que Isaías, Ezequiel, Daniel, Osés, Jeremias desejaram ver Jesus Cristo, mas você conhecer Jesus com graça de conhecer Jesus. Você sabe, o nosso tempo, hoje, na antiga aliança, as pessoas para fazer isso, quando o povo cai no pecado, o povo tem que achar uma ovelha para fazer sacrifício, mas Jesus Cristo acabou com essa aqui. Jesus, ele foi na cruz, ele fez esse sacrifício por nós, ele tirou o nosso pecado. Através do sacrifício da cruz, nós temos a graça diante do Pai, o nome de Jesus Cristo, para pedir perdão do nosso pecado. Na antiga aliança, o povo tem que achar um sacerdote para poder fazer o sacrifício. Mas hoje nós somos o sacerdote
para poder ir diante de Deus e fazer esse sacrifício. Nós somos mais abençoados de todos os profetas na Bíblia. A igreja de Jesus Cristo. É por isso que nós somos a noiva de Jesus Cristo. Aleluia. Na antiga aliança tinha 3 unções. Unção do profeta, unção do rei e unção dos sacerdotes. Aleluia. Não é o povo. Todo mundo na antiga aliança não tinha o Espírito Santo, mas hoje nós somos reis, nós somos sacerdotes para poder adorar a Deus, fazer o sacrifício, e nós somos e também profeta para poder evangelizar, profetizar, falar sobre Deus. Aleluia. Aleluia. Nós somos mais abençoados. A igreja de Jesus Cristo. Jesus, ele é o mistério principal dos mistérios do reino do céu. Como o Filho de Deus, o Messias, que nós conhecemos, a igreja, a esposa de Jesus Cristo. Esse mistério somente foi revelado para nós. Estava escondido para nós. Aleluia. Essa graça, esse tempo da graça estava escondido somente para nós. Aleluia. Nós somos mais abençoados de toda a geração que já passou, porque nós conhecemos Jesus Cristo. Mesmo se a gente está sofrendo o Evangelho, é uma graça, porque nós conhecemos Jesus. Uma coisa que os profetas, os reis, queriam conhecer, mas nós temos a graça de conhecer Jesus. Aleluia. Deus é bom de conhecer esse mistério.